Bom, galera, vamos dar continuidade no conteúdo. A última aula a gente falou sobre o sistema, o tecido cartilaginoso e tecido ósseo. E hoje nós vamos falar especificadamente sobre o sistema esquelético, algumas noções sobre os ossos de maneira sistêmica, ok? Então, o esqueleto que nós vamos levar em consideração aqui é o esqueleto humano. Esse esqueleto humano ele tem diversas funções. Função de sustentação, ou seja, de manutenção da nossa postura bípede. Função de proteção de órgãos, por exemplo, os órgãos do encéfalo estão protegidos pela caixa craniana. Os órgãos torácicos estão protegidos pela caixa torácica, onde tem as costelas e o externo. Serve de ponto de inserção de músculo, ou seja, os músculos se unem ao osso através dos tendões, e aí músculo, osso e cartilagens formam o nosso sistema locomotor. Serve também como reserva energética, porque dentro dos ossos nós temos a medula óssea amarela, que é rica em adipócitos, gordura, o popular tutano. É onde se sintetiza as células sanguíneas, processo que nós chamamos de hematopoiese, e reserva de minerais como o fósforo, cálcio, magnésio. Principalmente a gente fala do cálcio, nós até estudamos o balanço do cálcio na última aula, ok? Bom, a estrutura dos ossos, como a gente adiantou na última aula, o osso aqui ele é estudado como um órgão. Como um órgão, ele é formado por mais de um tecido. Então, dentro do osso aqui nós temos tecido ósseo, conjuntivo ósseo. Nós temos aqui no periósteo, que reverte o osso, a camada que reverte o osso, tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Nós temos vasos sanguíneos, nós temos nervos. Então você tem um conjunto de tecidos, por isso que o osso em si ele é classificado como um órgão do sistema esquelético, ok? A gente viu isso aqui na última aula. Essa parte aqui é a chamada parte compacta do osso, é o osso compacto, e essa aqui é a parte esponjosa, que é mais interna. Aqui nós temos os osteócitos, que são células do tecido ósseo, e os canais por onde passam esses vasos sanguíneos, chamados de canais de Havers. Esses longitudinais e os verticais são chamados de canais de Volkmann. Mais na frente eu também mostro uma figura sobre isso. Bom, aqui nós temos um osso longo, por exemplo, pode ser o húmero, o fêmur. Essa região da cabeça, que é a chamada epífise, a cabeça do osso, tanto aqui, são as extremidades, é a epífise. A parte longa do osso é chamada de diáfise. E aqui eles citam o intervalo entre a epífise e a diáfise, que é a metáfise, ou seja, é na epífise que fica a medula óssea vermelha, responsável aqui internamente pela síntese das células sanguíneas. Boa parte da medula óssea vermelha na diáfise é substituída pela medula óssea amarela, que é rica em adipócitos, o popular tutano. E aqui nós temos o periósteo, que envolve o osso. Aqui nós temos células osteogênicas, que são capazes de originar tanto os osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, ou seja, ajudam no processo de regeneração do osso. Mais uma imagem aqui mostrando a diferença da estrutura esponjosa do osso, o tecido esponjoso, e aqui o tecido compacto, visto aí em microscopia eletrônica. Bom, essa figura aqui ela é interessante para me mostrar aqui os canais de Havers, que são esses canais por onde passam os vasos sanguíneos, e os de Volkmann, que são esses transversais. Na nova nomenclatura anatômica, canais de Havers e canais de Volkmann
são chamados de osteônios. É por esses canais que passam tanto os vasos sanguíneos, como passam também nervos. Mais uma vez aqui exemplificando que é na epífise que fica a cavidade, a epífise principalmente, entrando um pouquinho na diáfise, que fica a cavidade da medula. A medula óssea vermelha, que é onde tem a síntese de células do sangue, e a amarela, que é rica em gordura, tá certo? Falando nisso, nós temos aqui esse senhorzinho aí de 80 anos. Olha só o que ele está fazendo. Falando aí em medula óssea amarela em tutano, tá? Ele está aí, como você pode ver, aí retirando aí o tutano de um osso de um boi. E vejam só que isso aí é gordura pura. É gordura pura. Por isso que nós falamos também que o osso serve como reserva energética, tá certo? Então, esse tipo de alimento deve ser consumido rarissimamente. Por quê? Porque tem um alto nível calórico, tá certo? Tem um alto nível calórico. E cada um tem o seu metabolismo, tá certo? Esse senhor aí, ele diz que está com 80 anos e come isso aí direto. Mas aí nós não podemos nos basear por uma situação como essa. Esse tipo de alimento deve ser evitado ou consumido com extrema moderação, tá? Repetindo, isso aqui é a chamada medula óssea amarela, que ela vem em substituição à medula óssea vermelha em muitos tipos de ossos. Praticamente, pessoal, todos os ossos, com pouquíssimas exceções, eles possuem medula óssea. As exceções que são citadas, e isso incrivelmente já apareceu em questões, são os 3 ossículos encontrados na nossa orelha média ou ouvido médio, que é o martelo, bigorna e estribo. São 3 ossinhos, os menores ossos que nós temos no nosso esqueleto. E neles não se tem, por ser tão pequeno, eles não têm medula óssea. São as exceções. Mas de maneira geral, os ossos são ricos em medula óssea. Principalmente esses ossos longos, ossos chatos. No nosso corpo, fêmur, bacia, externo, são as regiões, o húmero, são as regiões que mais têm medula óssea vermelha, ok? Bom, dando continuidade aí, nós temos também as articulações, também chamadas de junturas. As articulações, elas representam o encontro entre 2 ossos, como você pode ver aqui nessa imagem, a articulação do joelho. Existem basicamente 2 tipos básicos de articulações. Nós temos as imóveis e as móveis. Essa aqui é do tipo móvel, ou seja, ela funciona como uma dobradiça, ou seja, ela pode realizar movimentos. É o caso do joelho, é o caso do cotovelo, é o caso do tornozelo. Todos esses são exemplos de articulações móveis. No detalhe aqui na figura, a gente já viu que nas extremidades desses ossos nós encontramos cartilagem do tipo hialina. Nós temos aqui com função amortecedora outra cartilagem que é o menisco. Vocês já aprenderam isso, que é formado por um tipo de cartilagem fibrosa, que é uma das mais resistentes que existe. Nós temos os ligamentos laterais, ligamento cruzado. Eles servem para dar estabilidade à articulação, tá certo? E aqui por cima nós temos também aqui a rótula, a patela ou rótula. E unindo essa patela ao fêmur e a tíbia, nós temos o tendão patelar, que não aparece nessa figura. Então todo esse conjunto aqui nós chamamos de articulação. E internamente aqui nós temos um líquido chamado de líquido sinovial, que ele funciona como uma espécie de graxa. O principal componente dele é a água,
mas ele funciona aqui como uma espécie de graxa, ou seja, com a função lubrificante, tá certo? Vocês já devem ter escutado que algumas articulações da gente, elas fazem uns estralinhos. Olha só. Esses estralinhos têm a ver com isso que nós estamos falando. São bolinhas que se formam, bolinhas de ar que se formam dentro desse líquido sinovial, tá? E quando você faz esse movimento, a articulação comprime essa bolinha de ar e ela estoura e faz esse sonzinho de estalo. São bolinhas que tem no líquido sinovial, que são comprimidas quando você faz um movimento na articulação, ok? Bom, além disso, nós temos também as articulações imóveis, que nós chamamos de suturas. O exemplo que nós temos são as articulações entre os ossos do crânio. Mais na frente eu vou mostrar isso para vocês, essas suturas. Bom, o esqueleto humano, ele apresenta, um indivíduo adulto, ele apresenta por volta de 206 ossos. E aí tem aqui uma observação que nós nascemos com 275 ossos. E no estágio adulto esse número fica em 206. Aí você me pergunta, para onde foram esses ossos? Na verdade não foram para lugar nenhum, é porque muitos desses ossos se uniram. 3 ossos se juntam em um só. Por quê? Porque nós vimos na última aula que entre os ossos tem cartilagem e boa parte dessas cartilagens e alinas se transformam em osso. Ocorre uma mudança na matriz extracelular e ocorre a ossificação de uma cartilagem. Nós chamamos esse tipo de ossificação endocondral. Então, aquele número de 3 ossos, quando se juntam e formam um só, isso é o responsável por você ter essa diminuição na quantidade de ossos. Então, nós temos aí 206 ossos. O maior é o fêmur e os menores são esses que eu falei do ouvido médio, da orelha média, que é o matelo, bigorna e estribo, que fica aqui internamente do ouvido. Bom, esses ossos formam um esqueleto que se divide em 2 partes. O axial, que se relaciona a todos os ossos da cabeça e do tronco, e o apendicular, que são os ossos que se referem aos membros superiores e os membros inferiores, ou anteriores e posteriores, tá certo? Então, aqui de amarelo, nós temos o chamado esqueleto axial, ou seja, todos os ossos do crânio e os ossos do tronco. Já esses daqui brancos ou incolores representam aí o esqueleto apendicular, ou seja, os ossos dos membros superiores e dos membros inferiores, ok? Então a gente vai, claro que não tem condição, professor, tem que aprender o nome desses 206 ossos? Não. Dificilmente você tem questões que cobram esse tipo de habilidade de memorização de ossos. Mas assim, existe alguns ossos que eu já vi algumas questões que aparecem, principalmente relacionados aos membros, tanto os membros inferiores quanto os membros superiores da caixa torácica, ou seja, alguns ossos é necessário que a gente tenha um conhecimento sobre a sua nomenclatura, ok? Então, nós vamos mostrar alguns deles mais para frente. Então, uma visão geral do esqueleto, né? Esses ossos eles se dividem em longos, curtos, chatos e irregulares. É um tipo de classificação, né, que existe aí para os ossos. Por exemplo, os ossos longos, húmero e fêmur. O húmero, que é encontrado aqui no braço, e o fêmur na coxa. Curtos, os ossos do carpo e do tarso, que são ossinhos. O carpo fica na mão e o tarso no pé. Nós temos os ossos chatos ou planos, como são os ossos do crânio e as costelas, e os ossos irregulares, ou seja, que não tem uma forma irregular, que são as vértebras, as 33 vértebras.
Bom, então novamente aqui citando, né, o húmero, que faz parte aí, o osso do braço, o húmero, do antebraço, a una e o rádio, o fêmur na coxa, a tíbia, a fíbula, são ossos longos, ok? Já os ossos do metatarso, tarso, metatarso, que ficam o tarso e o carpo, são ossos curtos, naquela classificação aí que a gente acabou de ver. Ossos planos, os da cabeça, e os irregulares são os que formam aqui a nossa coluna vertebral. Então, aqui no crânio nós temos muito desses ossos chatos, o frontal, que forma aqui a testa, o pessoal chama também de fonte, né? O parietal, o occipital aqui na núclea, temporal, próximo aqui das orelhas, nasal, o maxilar superior e o maxilar inferior, que é chamado de mandíbula. Detalhe, a mandíbula ou maxilar inferior é o único osso móvel. É um único osso móvel. Aqui nós temos a única articulação móvel da cabeça. Essa mandíbula vocês vão ver que ela é importante, por exemplo, na classificação dos vertebrados. Os vertebrados eles são mandibulados. Temos os peixes mandibulados e temos os peixes sem mandíbulas, que são chamados agnatos. A presença da mandíbula é um critério de separação de grupos aí na evolução dos cordados superiores, ok? Então, vamos falar isso bem dentro da zoologia. Bom, nós temos aqui no tronco, nós temos o externo, que é a popular titela, e nós temos 12 pares de costelas, ok? Essas costelas, muitas se encerram diretamente no externo e outras se ligam ao externo por cartilagem e outras ficam soltas mesmo. Essas últimas aqui, elas ficam fincadas dentro da musculatura. Então são 12 pares de costela que, junto com o externo, ajudam a proteger aqui órgãos torácicos, como os pulmões e o coração, principalmente. Então aqui também faz parte do esqueleto axial. E aqui nós temos as vértebras que formam em conjunto a chamada coluna vertebral. E aí a coluna vertebral ela é dividida em 5 partes. A cervical, a torácica, as vértebras cervicais, as vértebras torácicas, vértebras lombares, sacro e cóccix. Então nós temos um total aqui são 33 vértebras ao todo, são 33 vértebras. Dessas 33, 7 são cervicais, ou seja, vai de C1 a C7, C1 a C7. Fraturou a vértebra C7, ou seja, fraturas nas vértebras cervicais, elas levam o indivíduo, caso ocorra junto com essa fratura, compressão e ruptura na medula, a medula espinhal, porque você tem a medula vertebral, a medula óssea e você tem a medula espinhal. A medula espinhal é o nome que se dá à região do sistema nervoso central que se conecta ao encéfalo, que passa por dentro da coluna vertebral. Tem a forma tubular, ou seja, ali é tecido nervoso, neurônios. Então, rupturas nessa região aqui provocam a tetraplegia. Então, esse número de 7 ele é um número fixo aí nos mamíferos. Você olha assim, a girafa tem um pescoção. Será que ela tem mais de 7 vértebras cervicais, as vértebras do pescoço? Não. Ela tem 7, o número é fixo, 7. Só que as vértebras são maiores, ok? E aí nós temos 12 torácicas, ou seja, vai de T1 a T12. Nós temos 5 lombares, que vai de L1 a L5. E essas do sacro e cóccix, elas são fundidas. Vai de S1 a S5 e no cóccix são 4. O total aqui são 33.
Professor, eu vi uma contagem uma vez que falava em 26 vértebras. Ó, se eu considerar o sacro um osso só e o cóccix um osso só, então aqui você vai ter 7 mais 12 dá 19, com 5 dá 24, com 2 aqui dá 26. Tem essa contagem também de 26 vértebras, mas aí se você considerar o sacro e o cóccix um osso só. Mas a maioria das pessoas consideram, as questões consideram separadamente 5 do sacro, 4 do cóccix, e aí dá o total de 33 vértebras. Então, isso aqui é que define os vertebrados. São os que possuem a tal coluna vertebral, que é o eixo de sustentação do nosso corpo, que apresenta uma curvatura para melhor exercer esse papel de ser o eixo de sustentação. Lembrando aqui que o cóccix é a nossa cauda primitiva, ou seja, o cóccix ele é uma estrutura vestigial, que em outros vertebrados isso desenvolve a cauda. A cauda ela vem do cóccix. Na gente, que assumimos a postura bípede, não temos cauda, nós temos um resquício aqui de cauda que seria o cóccix. É um exemplo clássico de órgão ou estrutura vestigial. Na parte dos membros superiores e membros inferiores, nós temos aqui a chamada cintura escapular, onde você encontra a clavícula e a escápula. A clavícula, que também é chamada de saboneteira, e a escápula é a popular pá. A pá. Fulano levou uma pancada nas pá. A pá é a chamada escápula, que também é chamada de omoplata. Aí no braço nós temos o húmero, no antebraço rádio e ulna. E aqui você tem o carpo, metacarpo e as falanges. As falanges são as que formam aí os dedos. E nos membros inferiores você tem aqui a chamada cintura pélvica, onde você tem aqui os ossos do quadril, são 3 unidos aqui. Nós temos o fêmur, que é o maior de todos, forma aqui a coxa. Tem a rótula ou patela, bem aqui no joelho, também é considerado um osso. Tíbia e fíbula. A tíbia é essa maior, a fíbula é essa fininha, fíbula também chamada de perônio no passado. Nós temos no pé o tarso, metatarso e as falanges, que formam aí os dedos. A falange do dedão, a falange dele ela tem um nome específico, que é o hálux, que é o osso, o dedão. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais tipos de ossos, os que mais aparecem nas questões, mais citados. É bom também a gente ter um autoconhecimento, saber dar nome às nossas partes, isso é fundamental, tá? Tenho certeza aqui que muitos desses vocês já conhecem esses principais. Aqui andou foi longe de falar dos 206 que nós temos, ok? Bom, então esse conjunto de ossos ele pode apresentar problemas. Tem uns problemas relacionados ao esqueleto. Isso envolve desde que pode provocar esses problemas, o sedentarismo, o que leva ao excesso de peso, alimentação ruim, problemas de postura, de não se manter uma postura. Aliás, vou até melhorar aqui a minha, tá? Então, manter uma postura correta, manter a coluna reta. Então, tudo isso ajuda a evitar problemas como esse caso aqui, que é a hérnia de disco, também chamada de bico de papagaio. Ou seja, o desgaste nessa cartilagem aqui, que é a cartilagem fibrosa, faz com que as vértebras comecem a pressionar aqui a medula espinhal. Isso causa dores terríveis, muitas vezes tendo que levar a um procedimento cirúrgico, uma cirurgia bem delicada. E aqui fica como se chega a elevar a pele nessa região e assim fica meio bicudo, como na coluna tivesse um bico. É por isso que o pessoal chama de bico de papagaio.
ok? É um problema seríssimo ligado à coluna vertebral. Nós temos também problemas ligados à coluna vertebral, chamados de escoliose, cifose e lordose. Tá certo, pessoal? Isso são problemas que muitas vezes impedem que o indivíduo até assuma um emprego, um concurso público, se ele tiver um problema sério de coluna. Então isso tem que ser corrigido. Quanto mais jovem essa correção sendo feita, melhor. Tá certo? Então nós temos, por exemplo, a escoliose, que faz com que o indivíduo fique com um ombro mais alto que o outro. A coluna, veja aqui que ela não está na posição normal. Isso faz com que você tenha um ombro lá em cima e outro lá embaixo. Isso é a escoliose. Nós temos a cifose. Na cifose é o indivíduo que fica, aquele cidadão que dobra, anda dobrado, todo tempo assim, dobrado. Tinha até um colega meu que ele tinha uma cifose tão grande que a gente chamava ele de letra C. Parecia a forma da letra C. E a lordose é o contrário da cifose. Seria um indivíduo que tem as costas caídas para trás. Normalmente as mulheres, quando ficam grávidas, por causa que a barriga cresce, aqui está até uma barriguinha como se fosse uma grávida, a mulher apresenta uma lordose durante a gravidez, mas depois se corrige. Nós temos também o problema da fratura, que ela pode ser total, pode ser apenas parcial. Quando é parcial, nós chamamos de fissura. Aqui você tem uma fratura fechada porque não há a exposição do osso. E aqui é a chamada fratura exposta. Aqui o cidadão, por exemplo, que osso é esse aqui? Ele fraturou o fêmur. Aqui foi uma fratura interna e aqui uma fratura exposta, cortando o tecido aí, o osso fica à mostra. Todos esses tipos de fraturas são perfeitamente corrigíveis. Muitas vezes, nesse caso, sendo exposto, você tem que recorrer a uma cirurgia para poder costurar esses tecidos e botar o osso aqui na posição correta. Às vezes também são necessários colocar alguns pinos para fazer essa ligação, para fazer com que essa parte quebrada solde na outra. Tá certo? Tem que imobilizar a região durante um longo período para que esse processo de cicatrização se complete. Nós temos também o problema da entorse e luxação. Tem gente que pensa que é a mesma coisa. Parece muito, tá certo? Só que na entorse, por exemplo, isso aqui acontece muito com jogador de futebol, jogador de basquete, que ao cair, por exemplo, o jogador de basquete arremessou, caiu, pulou, caiu e aí o pé dobrou, nesse sentido aqui. Então, nesse caso aqui, se o osso não desloca do local, é uma entorse. Ou seja, houve aqui um estiramento do ligamento. Então, isso aqui provoca dor, vai provocar um vermelhidão na região, tá certo? Mas a articulação em si, ela não saiu do lugar. Então, quando há uma extensão, um estiramento do ligamento, mas o osso não sai do local, aí você chama de entorse. Agora, se o osso sair do local, aí você chama de luxação. Nesse caso aqui, você está observando aqui, isso aqui é na cintura pélvica. Você tem aqui isso aqui pode ser tanto no ombro ou, no caso aqui, na cintura pélvica, onde a cabeça do fêmur ela sai do local aqui onde ela está encaixada, ou a cabeça do húmero sai do local aqui. E aí esse osso tem que ser colocado no devido lugar. Muitas vezes você pode fazer isso diretamente, ou às vezes você tem que fazer isso sob algum tipo de anestesia para poder suportar. Tá certo, pessoal? Então, essas aqui são algumas noções sobre o esqueleto, o sistema esquelético, tá? E façam aí as questões do exercício para vocês treinando aí e se habituando aí com o nome dos ossos, o nome dessas estruturas, ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!